Olá, sejam todos bem-vindos ao StenaCast, em que nós estamos aqui em parceria, juntamente com o grupo Stena. E para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Schmidt, eu sou advogada, tributarista, especialista no setor de telecom e hoje encontro-me numa posição muito distinta da posição que geralmente eu ocupo em palestra. Geralmente eu sou a debatedora e hoje eu sou mediadora. Olha que responsabilidade, né? Então eu vou começar aqui também a apresentar esses convidados ilustres que se fazem aqui presente no dia de hoje, que vão nos contemplar aí com uma gama de conhecimento muito vasta, de forma a agregar aí a sua companhia e o seu provedor de internet. Para esse podcast de hoje, contamos aqui em parceria com a CEO Carolina Vargas, do Grupo Stena. Seja muito bem-vinda, né? Muito obrigada, Patrícia. Somos aqui todos muito bem-vindos. Queria agradecer a presença de vocês aqui e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você aí ter sugerido e a gente conseguiu unir sinergia para que acontecesse de maneira a trazer um conhecimento mais de ponta, um conhecimento mais qualificado, em que o mercado é muito carente. Neste sentido, temos também a presença aqui do Eduardo Neger, um protagonista muito conhecido neste mercado e querido e amado por esses provedores e associação, em que aí atua como presidente da Abranet e CEO da Neger Telecom. Seja muito bem-vindo, Neger. Olá, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação a gente estar aqui conversando e acho que essas discussões são sempre importantes. A gente sempre aprende bastante com isso, o entendimento aí de vários fatores que a gente tem nesse nosso segmento, que vão desde a questão técnica até chegar no extremo da questão jurídica, né? Acho que é muito importante a gente ter esses pontos de vista e estamos aqui para contribuir, para debater. Show, Neger. Sem dúvida alguma, quando pensamos na sua pessoa, justamente foi com o propósito de você trazer esse conhecimento que você carrega aí ao longo desses anos com base na tua expertise. O nosso muito obrigada em nome do Escritório SHG e do Grupo Stena, agradecemos. Também temos aqui a presença desse nobre senhor não, né? Mas do João Moura, que atua hoje como consultor e conselheiro de algumas empresas, intermediando aí negociações até com fundos. E também aí, para quem não conhece, ele atuou como ex-presidente da Telcomp, que militava em caráter das operadoras competitivas, aí os grandes provedores de grande porte. João, seja bem-vindo. Passo a palavra para você se apresentar aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar dividindo aqui a mesa com a bancada aqui com você, com o Eduardo e a Carol, e tentar trazer aqui para o nosso público, para a nossa audiência, temas contemporâneos, abordagens diferentes, instigar, provocar novas reflexões, porque o nosso mercado é muito dinâmico, as coisas, a revolução tecnológica não para, o cliente cada vez mais demandante, o ambiente de negócios sempre desafiador. Então temos muitos temas importantes para serem explorados hoje e com certeza vão ser úteis àqueles que nos brindarem com a sua atenção. Show de bola. Então, para os ouvintes, nossos ouvintes, a nossa audiência, a ideia deste podcast foi justamente a gente abordar sobre as tendências do mercado de ISPs, ou seja, né, o que a gente pode agregar, porque quando nós falamos em 5G, nós estamos falando na ampliação de infraestrutura, nós estamos falando na ampliação de conectividade, em que para que o provedor consiga aí, ultrapassar esse oceano vermelho, porque nós estamos nessa onda também de consolidação do mercado, é preciso agregar novos serviços ao seu portfólio. Então,
Para isso, a gente tem aí uma questão do mercado audiovisual, plataformas de streaming, operadoras de vídeo sob demanda, conteúdos over the top, em que eu tenho aqui a Carolina Vargas, CEO do Grupo Stena, que traz para nós uma bagagem, um conhecimento muito significativo, com toda uma notoriedade do assunto. E eu queria saber de ti, Carol, vamos começar. Como você vê hoje a Stena? Como a Stena conseguiria agregar hoje no mercado dos ISPs? Sabe, Paty, nós começamos aqui a atuar frente a grandes provedores, grandes operadoras de TV a cabo, né? Então, nós começamos negociando conteúdos televisivos para elas. O mercado ISP, para nós, nasceu há pouco tempo, né? Então, na nossa realidade da Stena, nasceu há pouco tempo, com algumas entregas que nós enxergamos como trazer fidelização para esses provedores, trazer conectividade de uma maneira mais inteligente e trazer soluções fora do mercado de commodity que eles já estavam entregando, né? Então, dentro do grupo, hoje nós entregamos alguns SVAs que são de grande peso para o mercado, trazendo essa fidelização para o cliente final, né, e a diferenciação do próprio provedor. Dentro do nosso grupo, a gente tem também algumas atuações com consultoria, e essas consultorias, elas são voltadas para a entrega de conteúdo audiovisual. Então, seja ele vídeo sob demanda ou conteúdo via streaming ou OTT. Certo. E por você se tratar de ser uma CEO, geralmente os ouvintes, eles gostam de saber quem é o CEO. Quem é a sua formação acadêmica, a sua carreira diplomática, porque isso é importante, porque traz aí uma certa credibilidade. Quem é a Carol? Claro. Todo mundo pergunta para nós, como que você se sente CEO? Como que você se preparou para ser CEO? Acho que o CEO ele não se prepara, acontece, né? Muitos se preparam, sem sombra de dúvidas, e o preparo ele vem academicamente, né? Sem sombra de dúvidas, isso traz para nós um background muito forte para preparação de como conduzir a companhia. Quem é a Carol? Eu sou economista, sou formada na Universidade Europeia de Madrid. Tenho 8 MBAs, 4 voltados ao direito, o restante voltado à estatística e econometria. Possuo mestrado na GV, na Universidade Nova de Lisboa e na USP em ciência de dados. São 2 mestrados em ciência de dados e em administração, mestrado profissional em administração. Basicamente isso, Basicamente isso, bem básico o currículo dela. Mas eu tô bem tímida aqui, frente a tanta gente inteligente. Eu imagino, te entendo. Também me coloco nessa posição. Isso é um peixe pequeno. Mas vamos lá, mulheres empoderadas. Sem sombra de dúvidas. Também podem. E eu queria também ouvir um pouquinho aqui do Eduardo Neger. Neger, como você vê essa questão do mercado audiovisual, mas assim, na questão de agregar valor aos ISPs. Como você vê isso? Eu acho que esse é um ponto bastante importante e a gente trata e discute isso há bastante tempo dentro da Abranet, né? A Abranet é uma associação brasileira de internet e ela agrega dentro dos seus quadros empresas da cadeia de valor da internet do Brasil. Então a gente tem como associados desde empresas que são operadoras de telecomunicações, né, que são as empresas de comunicação multimídia, que provêm acesso à internet, como a gente costuma chamar de mercado de provedores, que usam diversas tecnologias, mas também agrega empresas que atuam em outros segmentos de internet. Quando a gente pensa em internet, nós não temos só a infraestrutura, né? Na verdade, o que dá vida, né? A gente costuma dizer que o consumidor ele não compra a internet para assistir corrida de bit, né? O que faz sentido pro consumidor são as aplicações que ele vai ter dentro da rede. Então, dentro da Abranet, nós também temos associados que trabalham com conteúdo, plataformas de comércio eletrônico, diversas outras aplicações, e hoje tem crescido muito as aplicações de meios de pagamento também dentro desse segmento. E dentro desse ecossistema, quando a gente vai olhar o que
faz mais sentido para o consumidor final, um dos pontos que são importantes para ele quando ele vai adquirir um pacote, vai adquirir um serviço, certamente é o conteúdo audiovisual, que a gente costuma tecnicamente classificar ele dentro do serviço de valor adicionado, né? Ou seja, ele vai deixar de ser um serviço de telecomunicações, que a gente sabe que hoje os serviços de telecomunicações eles são basicamente uma commodity, né? O usuário tem uma noção de relação à velocidade que ele está contratando, as características do serviço em si. Então, um não consegue se diferenciar muito com o outro, a não ser por especificações muito técnicas. E aí você não tem muito espaço para quem empreende nesse setor ter uma maior lucratividade. As margens acabam sendo muito pequenas, é um setor intensivo de capital, então, e muitas regiões do Brasil, apesar de a gente ter ainda uma questão de inclusão digital a ser resolvida no país, nos grandes centros há uma grande competição entre empresas desse segmento. Então você tem realmente as margens muito apertadas. E a grande saída para as empresas serem rentáveis nesse setor é justamente agregarem aos serviços que oferecem outras opções, né, outras funcionalidades que o consumidor coloque valor, ele enxergue valor nisso, né? E aí o audiovisual é basicamente um dos fatores importantíssimos dentro dessa avaliação do consumidor. Ele vai enxergar, ele vai perceber muito mais valor, por exemplo, num pacote que lhe é oferecido com determinados conteúdos, seja conteúdos de streaming, de canal linear, ou outras aplicações, por exemplo, hoje nós temos aplicativos de áudio, outros conteúdos específicos para nichos, né? Esses conteúdos muitas vezes, além de melhorarem o ticket, melhorarem a receita e a rentabilidade das empresas, elas são importantíssimas num outro ponto que é a fidelização do cliente, né? Se a gente pensar que nós estamos vendendo uma commodity, tem uma especificação técnica A, B ou C, o cliente pode migrar de empresa com muita facilidade. Ele pega um outro serviço com a mesma especificação. Mas se ele está vinculado a um serviço customizado, a um conteúdo específico que agrada determinado nicho que ele está, ou por necessidade profissional ou pessoal, dificilmente ele vai estar mudando de fornecedor de serviços, porque ele tem um vínculo muito maior. Então, além do conteúdo audiovisual e os demais serviços de valor adicionado serem importantes para melhorar a rentabilidade, eles são muito estratégicos para a fidelização dos clientes. Neger, tu trouxe um ponto muito importante, estratégia de fidelização. Até porque o provedor, para ele ganhar escala hoje, ele precisa disso. Ele precisa ter essa estratégia porque a competição está acirrada, estamos no meio de um furacão de consolidação, estamos aí no mercado envolvendo também consolidação em relação à rede neutra. E puxando aqui as tuas palavras, eu faço um gancho aqui, João. Qual que seria a tua opinião, a tua visão macro, com base na tua expertise, na tua bagagem, com essas ponderações que acabamos de trazer aqui à mesa? Bem, a questão do conteúdo, ela é fundamental, né? Como o Eduardo mencionou, o cliente não compra uma corrida de bits na rede, né? Ele quer ele quer conteúdo, quer ter aplicações. Então esse é o nome do jogo daqui para frente. As novas tecnologias, o 5G, por exemplo, vão permitir o desenvolvimento de uma geração nova de aplicações muito mais interessantes, muito mais importantes para os diversos segmentos de mercado. Então, são dois movimentos importantes que a gente vê hoje. O 5G e o mercado audiovisual. E o mercado de redes neutras, que certamente é uma coisa que preocupa hoje todos os ISPs. Não é? Eu acho que a gente pode voltar à questão da rede neutra mais adiante, se você achar oportuno, mas a questão do 5G, eu diria, o jogo está começando agora. O leilão, a conclusão do leilão foi o pontapé inicial. Agora tem um enorme desafio de implantar
nessas redes, onde os ISPs vão ter uma importância, vão ter um papel muito importante, não só como fornecedores de meios no atacado, mas também alguns que se lançaram na aquisição de licenças, e isso daí vai, quer dizer, ele tem que pensar na rede, tem que pensar o que ele vai oferecer, o que o cliente vai ter que vai motivá-lo a aderir ao novo serviço, a comprar um novo terminal. O que vai trazer de novo? Esse desafio não é pequeno. A gente vê na Coreia, vê nos Estados Unidos, na Europa, onde as redes já estão implantadas, e em muitos lugares a adesão take-up não está vindo na velocidade que se esperava, porque a pessoa diz: vou comprar tecnologia por tecnologia. Eu quero ver coisas diferentes, eu quero ver conteúdos que eu não conseguia ver antes. Então, esse o novo ambiente que a gente vai viver nos próximos anos. Eu levanto ainda uma bandeira que a fidelização ela vem se ela for muito bem comunicada também, né? Então, às vezes a gente entrega um serviço de valor adicionado ao cliente, o provedor entrega ao cliente final, mas ele não sabe comunicar. E aí? Isso gera uma fidelização? Então, muitos não sabem comunicar que existe aquele serviço de valor adicionado no produto dele. Por quê? Porque pode ser que ele tenha só o benefício fiscal e não saiba comunicar, ou pode ser que a marca ela não tenha ajudado ele com esse reforço de como fidelizar o cliente final dele, como comunicar. Então, se você entrega um serviço de música, por exemplo, e você não comunica, não fideliza. Quantas vezes a gente recebe, né, alguns operadores falam: puxa, você já viu sua fatura? Eu mesma fui ver a fatura quando eu entendi o que era CVA, porque eu trabalho com isso. Mas muito pouca intenção da comunicação para o cliente final. É verbalizado isso para o cliente final, ele desconhece essa informação. Exato. Então, alguns provedores falam: puxa, por que eu vou comprar esse SVA de vocês se não gera fidelização? Espera, por que não gera? Tá lá há 3 meses e eu não tive nenhuma adesão. Mas você já comunicou que isso está lá há 3 meses? Como que você comunicou? Você comunicou de uma forma correta? Não comuniquei, eu deixei na fatura. Puxa, hoje em dia as pessoas conferem a fatura, né? Mas se a conta fechar, ok, tá tudo certo. Né? Então, a falta de entendimento, a falta de clareza como fazer o cliente degustar aquele produto, exato. E se envolver e ser fiel, com ele. Né? Para você ver como são coisas sensíveis que às vezes os provedores eles não sabem ou eles estão ainda aprendendo, né? Muitos estão aprendendo sobre isso, como nós, como as próprias marcas que estão entregando SVA, elas estão aprendendo como comunicar o cliente final, como não confundir. Puxa, peraí, eu assino esse serviço, mas ele vem na minha operadora, no meu provedor. Qual a diferença? Né? Então, saber diferenciar isso é ainda, acho que, um grande desafio. E esse é um ponto, assim, bem, bem importante que vocês colocaram, porque geralmente o dono de um provedor, no mundo real, no mundo fático, ele é um cara mais técnico, né? Ele é um cara mais operacional, ele é um cara mais bruto. Então, ele não detém muito conhecimento em relação a outras estratégias que deveriam ser tomadas dentro da companhia. Até da relação com o cliente na ponta, de um atendimento customizado, de o comercial ter uma preparação, porque às vezes não tem. Eu vejo isso por alguns clientes que eu atendo, não tem um modelo de negócio desenhado. De como o comercial isso vai vender aquele produto lá na ponta. E a gente tem que fazer uma reeducação. Isso. O crescimento deles está acontecendo muito rápido, na minha visão, como várias startups, né? Então, o passo a passo, muitas vezes, no dia a dia do crescimento da empresa, eu te conto por nós aqui. Nós crescemos 900% na pandemia. E se eu te contar que eu não organizei. Eu não tive tempo. Ou eu corria atrás do crescimento, ou eu organizava e não dava para ser tudo ao mesmo tempo com a pandemia acontecendo. Eles cresceram, estão crescendo muito, evoluindo muito. Dentro de nós atendemos alguns provedores aqui, a maioria de médio porte, eles estão se organizando agora, mas porque agora eles conseguiram um respiro maior, tanto financeiro, né, do investimento gigante que eles fizeram, quanto estratégico, entendendo que eles não conseguem ser tudo, mas é uma visão do empreendedor. Eu vejo que não é um mercado assim só do provedor. Eu conto muito da minha experiência, né? Eu vejo, puxa, eu me planejei? Não me planejei.
Aí vem me perguntar, puxa, por que você nos planejou? No meio do crescimento é muito difícil você se planejar, né? Mas o mercado também tem outras forças atuando, por exemplo, as forças de consolidação, que estão mostrando claramente ao provedor que ele precisa ter uma estratégia mais clara, ter modelos de negócios mais bem concebidos, sustentáveis, e um grau de formalização, não precisa nem falar sobre isso, em todos os aspectos, muito maior, senão ele está fora do jogo. E a contratação de mão de obra qualificada para aquela tarefa. Né? Ele não consegue ser tudo. Então ele precisa de um diretor de marketing, ele precisa de alguém focado com isso. Ele precisa de alguém de engenharia de campo que não seja ele não pode mais ser tudo. E acho que, levantando todos esses pontos, a gente vê uma série de desafios e tudo mais, e aí passa, acho que como a Carol bem colocou, pela questão da fidelização, que acho que é estratégica, é importante, e a questão da tecnologia também, que o João colocou, mas ao mesmo tempo que isso é um problema, eu acho que isso também, a gente avalia que isso também é uma grande oportunidade. Sem dúvida. É uma grande oportunidade. E a gente pode pegar um exemplo singelo em relação ao 5G. Se a gente ativar hoje aqui uma rede 5G, cada um de vocês aqui pegar um smartphone 5G com os mesmos aplicativos que nós temos hoje dos nossos telefones. Vão usar rede social, vão usar o streaming, vão usar e-mail, vão navegar, todas as aplicações que vocês têm hoje nos smartphones de vocês não vão perceber nenhuma diferença entre um bom 4G e um bom 5G. Só vão perceber diferença em um aplicativo, no speed test, porque o speed test vai mostrar a velocidade maior em um e menor em outro, mas todas as aplicações que nós conhecemos hoje não vai ter nenhum impacto significativo se a gente tiver uma rede 4G ou uma rede 5G. Então, primeiramente, você pode falar, poxa, então o investimento à toa, né? Cadê o killer application, como o pessoal das operadoras costuma dizer? Mas a gente tem que enxergar pelo outro lado. Isso significa o quê? Que a gente tem uma baita infraestrutura disponível e que ninguém inventou nada ainda. Com certeza, alguma startup aí muito mirabolante vai surgir, vai aproveitar esse recurso e vai inventar alguma coisa que daqui a 5 anos a gente vai olhar e falar assim, nossa, como é que a gente vivia sem isso? Então essa necessidade ela vai surgir. Então é importante que os provedores, que as empresas que estão nessa cadeia de valor toda entendam que isso é uma grande oportunidade para desenvolver novos negócios, voltando àquela história de fugir da commodity. E quando a gente fala de 5G, a gente segmenta só para as empresas que têm a tal da licença 5G, que tem o direito de explorar essas radiofrequências novas que a Anatel leiloou no ano passado. Mas a gente tem que lembrar também que, paralelamente ao 5G, e isso até a gente não tem ouvido muita divulgação, e aí acho que volta do ponto que a Carol colocou em relação à importância da gente fazer a comunicação. Mas eu acho que tão ou mais importante que o 5G, teve um aprimoramento técnico que foi consolidado o ano passado também e que está disponível imediatamente para todos os provedores, que é o Wi-Fi 6, que é a tecnologia nova, que é o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, onde a Anatel alocou uma faixa de frequência imensa não licenciada para o uso do Wi-Fi 6. Então, com o Wi-Fi 6 você consegue ter desempenhos até superiores às redes 5G, usando um hotspot conectado a uma conexão de banda larga fixa que qualquer provedor tem acesso. Então, curiosamente, se a gente olhar os anúncios na mídia, a gente tem percebido que, e até há um grande receio que as operadoras móveis que usam frequências licenciadas, até em alguns países, têm feito movimentações junto aos reguladores para que essa frequência não seja colocada para o Wi-Fi, que ela seja licenciada e entre no 5G. E aqui no Brasil nós tivemos a felicidade da Anatel alocar a frequência integralmente para o Wi-Fi 6. Esse ponto, Eduardo, é super importante. O trabalho que foi feito por várias instituições, associações junto à Anatel, para realmente convencê-los a seguir a linha de alocar os 1.200 MHz nessa faixa, que vai ampliar as possibilidades do Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E e 7 que está chegando aí, que vão permitir uma série de novas aplicações, o funcionamento de outros devices em casa,
Entendeu? E devices que já existem, ou equipamentos que já existem, não é? Que mudam o jeito de você viver. Não é? Você vai poder fazer outras coisas. Então, isso aí, na casa, no mercado residencial e também no mercado corporativo. Então, realmente, isso aí mostra a importância da atualização tecnológica, de recursos tecnológicos que os provedores precisam ter para não perder essa onda. Mas olha, agora uma autocrítica para os provedores, voltando à questão da comunicação. A gente ouve as operadoras móveis o tempo todo lugar que a gente olha é 5G, 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 só se fala nisso. Alguém já ouviu algum provedor falando, não, agora nós temos o Wi-Fi 6, mais velocidade? Até anotei aqui. Então, olha só, como a diferença da abordagem da comunicação. O Wi-Fi 6 até entrega mais coisas que o 5G e está disponível, e ainda uma operadora tem que construir toda uma infraestrutura para poder ter o 5G funcionando. Wi-Fi. O provedor já está com a fibra na casa do cliente, ele vai lá espetar o equipamento que já está disponível no mercado e tudo mais. Poxa, custa fazer um oba-oba, cada um na sua região vai lá, inaugura algum cliente lá, solta uma notinha na mídia, olha, agora nós temos o Wi-Fi 6, mais velocidade, etc e tal. Quer dizer, toda a questão da comunicação que vai impactar na percepção do cliente, que vai impactar dele deixar de ser commodity, agregar mais valor, e aí já bota mais conteúdo, bota SVA. Toda essa questão que passa pelo modelo de negócio, que começa na tecnologia, e aí a Patrícia bem lembrou, a turma é toda focada na tecnologia e fica ali só no bastidor, mas em algum momento isso aí tem que virar um modelo de negócio, tem que ter uma comunicação. Tem que ter uma ampliação, uma visão macro. Exatamente, para o consumidor olhar ali e enxergar valor, né? Voltando àquela história do vendedor de corrida de bit, não adianta, você tem que entregar ali as aplicações. E eu vejo assim, uma questão muito cultural dos provedores em geral, até porque como a gente trabalha na parte de tributação, a gente vai na dor, no bolso. Então, o primeiro assunto sempre colocado na mesa é a tributação. Só que a tributação, ela é uma consequência do modelo de negócio que você vai adotar. Então, quando se fala em canal linear, a primeira coisa, a palavra mágica é quanto que eu vou pagar de imposto, né? Vou recolher ICMS? Não vou. Porque nós tivemos uma virada de chave por conta aí de um entendimento proferido pelo próprio órgão regulador, Anatel, envolvendo a demanda de Claro e Fox sobre a incidência tributária ou não da disponibilização de um canal linear, se ele seria um SVA ou não. E foi decidido que canais lineares são aqueles que são transmitidos aí via internet, via IP. É importante a gente só esclarecer isso, porque pode ser que tenhamos algumas pessoas que não são do setor, então acaba sendo uma terminologia grega para alguns. Porque geralmente nós temos os meios condicionais, né? A transmissão via cabo, via satélite, via rádio, que ainda existia e ainda existe alguns, exato. Mas com uma tecnologia de ponta, com uma fibra de ponta, um tráfego bom, em que vamos ter a transmissão de dados, voz e imagens, porque comunicação é isso, é a transmissão de dados, voz e imagens, com baixa latência, nós vamos conseguir usufruir de um conteúdo mais de ponta, transmitido aí via IP, via internet. E aí eu entro nessa discussão com vocês aqui, porque muitas perguntas são: e esses modelos de negócio? Então, o IPTV, como é que é? É ilegal? Não é legal? É importante eu ter essa opinião aqui de vocês. Eu sou advogada, eu tenho a resposta, mas não estou aqui para dar a resposta. Mas é importante ouvir a opinião de vocês, porque as pessoas querem ouvir a opinião do João, a opinião do Néger, da Carol, porque se fala muito nisso e a gente vê uma confusão muito latente, porque verificamos acho que uma publicidade em massa disso, sem um filtro de conteúdo, de embasamento legal. E eu queria ouvir de ti, Carol. Tu que está à frente do mercado audiovisual, você que trabalha com isso, com esses provedores agora, na implantação deste modelo de negócio. Qual é a tua visão sobre a pirataria e envolvendo também o uso de IPTV, se ele é legal ou não? Tá.
Eu acho que o tema da pirataria é algo que eu luto e milito há bastante tempo. A gente tem uma parceria muito grande aí com a Ancine, com o Eduardo Carneiro, que está à frente de algumas operações, né, com o delegado Barreto. Então, a gente, sempre que tem alguma informação, que recebe alguma informação, a gente manda para eles. Somos um grande filtro desse tipo de denúncia, né, porque muitos deles chegam através dos concorrentes locais. A minha opinião sobre o IPTV é o seguinte: canal linear, subentende-se canal linear na minha visão, todo conteúdo em linearidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, ele tem que estar no ar qualquer momento que você ligar qualquer dispositivo que seja disponibilizado aquele conteúdo, né? Então você tem uma operadora, qualquer momento que você ligar a sua operadora de TV paga para acessar aquele canal em específico, e ele tem a obrigatoriedade de estar no ar qualquer momento. Ele é um canal linear. Ele é um canal on demand, quando você consegue acessar pausadamente para voltar ou reacessá-lo em alguma plataforma. Exemplo Netflix, para exemplificar. Exato. No meu entendimento sobre ser o que o IPTV, se ele é legalizado ou não, se ele é pirata ou não. IPTV é um modelo de entrega via IP, certo? Então, se ele está com o contrato de licenciamento com a programadora feito corretamente, ele não é ilegal. Uhum, né? Ele concordo. Tá feito de uma maneira correta, ele teve lá o seu contrato feito com a programadora, distribuição, propriedade intelectual, tudo correto, ok, ele está legalizado. Ele não é legalizado quando ele não tem o contrato, quando ele entrega empacotamentos distintos do que a programadora tem como regra de distribuição, ou quando até mesmo ele capta o sinal sem autorização e distribui na rede dele. Então, isso é uma grande confusão quando chega para nós de alguns provedores. Puxa, Carol, está aberto no satélite o canal, então eu coloquei no meu IPTV, então ele está legalizado. Não. Ele está aberto no satélite porque ele não está criptografado. Isso não quer dizer que você não tem que ter uma autorização, né? Há modelos de entrega diferentes. A legalização precisa acontecer desse canal, seja ele qual for. Seja ele com modelo gratuito, seja ele com modelo pago, seja ele com modelo de revenue share, não importa. Se você tem essa legalização feita, essa autorização por parte da programadora ou do gerador de conteúdo, você é legalizado. Então, o IPTV, para mim, se ele tem esse contrato feito, né, essa licença dada da programadora com o gerador, é legalizado. Certo. Carol, Claro. posso fazer uma pergunta? Claro. Tem uma classe de conteúdo que é muito importante para todo mundo, que são os esportes, né? A transmissão de esporte. Como é que se insere a transmissão de esporte nesse contexto? Você diz no contexto de legalização. No contexto de legalização, de acesso, enfim. Isso. Nós temos alguns canais que disponibilizam, né? Nós não, aqui Stena nós não temos entrega de conteúdo esportivo ainda. Estamos prestes a entregar um grande conteúdo. Com propriedade, te falo, é um dos direitos mais complexos que a gente tem hoje por ter os times envolvidos, a geolocalização da entrega do conteúdo. Então, o time X, se a transmissão é patrocinada pelo canal Y, não pode ser na geradora do Rio Grande do Sul. Calma, como que a gente faz essa transmissão se ela é satélite e se ela tem um footprint entregue, um espelhamento daquele satélite para o Brasil todo? Tem como bloquear? Tem como fazer a localização, o geoblock? Não tem. Então, essa classe de conteúdo esportivo é uma classe que tem muita regra. Ela está atrelada só para a nossa audiência entender. Claro. A parte de infraestrutura de processos que se interligam. Uhum. Para que haja, então, a disponibilização, a transmissão de um determinado jogo de futebol. Isso. Cada direito esportivo, ele vem
provindo da marca patrocinadora ou do time envolvido. Então, cada um tem uma regra bem específica. Então, o time X, se ele fez um acordo com o canal Y, ele não pode ser transmitido nas regiões tal. Isso é uma regra comercial feita. Comerciais, isso, ok. Isso. São regras comerciais. Então, os direitos esportivos, eles ainda são bem complexos. Por isso que tem grandes grupos ainda muito envolvidos e grandes marcas surgindo para esse tipo de legalização. É alguma coisa que exige bastante cautela. Muita do cautela. ISP, né? Muita Porque cautela. a tentação deve ser grande. É o maior pedido. É enorme. A demanda... O interesse é enorme dos mais diversos esportes. O futebol é o mais normal para nós, mas hoje a nossa audiência está muito eclética, que é os esportes mais diversos do mundo, e isso só multiplica o problema que você está dizendo. Só multiplica, né? João, você está certo. É complicadíssimo. E se eu fosse elencar os maiores pedidos que chegam aqui, número 1 seria esporte. Né? Quero transmitir o jogo tal da minha região. Calma. Mas eu vou pegar de qualquer jeito e vou transmitir. Não, então você não pode. Você pode ter um problema muito sério por isso. E tem muito controle de qualidade sobre esse tema de cada vez mais. Eu te falo, nós aqui internamente criamos um departamento de quality control recentemente para checar alguns itens, entre eles, se o nosso conteúdo estava sendo transmitido na região certa. Eu acho que um grande ponto a se levantar, e o primeiro tema sempre é o esporte e o segundo é sempre infantil. Certo, porque quando eu levantei esse questionamento aqui com vocês sobre a questão da legalidade ou não do IPTV, porque a gente sempre tem que trabalhar de uma maneira mais assertiva possível dentro de uma companhia. Porque cada bola fora, ou seja, um passo fora da linha dentro de uma companhia, gera-se uma contingência. E aí nós estamos falando de um desdobramento jurídico, regulatório, impacto fiscal e todos os órgãos reguladores que estão ali atrelado àquela determinada operação. Então, a gente tem que trabalhar com esse norte do que pode ser veiculado, que tipo de prestador de serviço que está sentando na minha mesa para me orientar acerca de quais serviços eu vou agregar no meu portfólio. Eu, quando sou cliente de um determinado produto, serviço, eu me importo muito com isso, sabe? Com a clareza, a transparência das informações e os riscos que eu vou ter em uma eventual tomada de decisão. Então, esse ponto é bem esclarecedor, porque quando a gente fala em canal linear, quando falamos na parte de streaming, o ponto crucial do provedor é sempre a questão de tributação. Né? Alguns ainda ventilam por aí que não haverá tributação de nada, e eu já digo de antemão que haverá sim. A Condecine? Haverá a Condecine e haverá a incidência ali de ISS. Ele vai entrar ali como plataformas de streaming. Existe uma discussão há muito tempo, que era uma discussão do Netflix, e eu até concordo com essa vertente, a maioria tributária. É importante a gente trazer à mesa, porque a gente discute uma questão conceitual. Para fins de caráter tributário, realmente não deveria ter a incidência nem do ISS. Só que a nossa economia, tudo gira em torno de um regime capitalista e economia em que precisa se tributar algo. Como não haveria como enquadrar essa modalidade para recolher ICMS, porque fugiria da classificação gênero do que envolve comunicação, que se desdobra para telecom, que telecom é uma ramificação de comunicação para fins de regra matriz de incidência tributária, houve algum meio de enquadrar a transmissão de dados, voz e imagens pela internet como um SVA passivo de incidência tributária do ISS, porque somente uma lei complementar pode, então, fazer essa, mudar base de cálculo, fato gerador e alíquota, né? Então, mas, em tese, sobre o Instituto Legal, não haveria ter que tributação de nada nesse sentido, né, em relação ao ICMS e ISS. É evidente que a partir do momento que você ofere uma receita dentro da sua companhia, haverá incidência tributária dos impostos ali do Quarteto Federal, PIS, COFINS, IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e as contribuições de intervenção no domínio econômico, em que falamos de FUST, em que falamos de Funtel, em que falamos aí de
Fundecine. Então, são pontos importantes de que haverá tributação sim, porque alguns entendem por aí que não tem tributação, mas tem, tá? Hoje, o único serviço que não tem a tributação de nada ainda é o serviço de conexão à internet. De fato, ele não tem ICMS nem ISS, mas canal linear, plataformas de streaming, haverá incidência aí de SS. E adentrando um pouquinho nesse gancho, vamos falar mais um pouquinho, explorar do 5G. Porque eu vejo, até nos bastidores nós estávamos aqui conversando, que tanto o Néger quanto o João possuem uma visão assim mais peculiar, que é pouco falada no mercado. Porque geralmente a gente vê uma publicidade massa de 5G, mas que poucos dominam de fato do assunto. Então eu queria ouvir um pouquinho mais de ti, Néger, e depois na sequência o João. Legal. Só fazendo uma ponte com o que a gente estava discutindo antes de a gente falar do 5G, me permita, a questão até para colocar para o provedor, que realmente ficou bastante complexo e a internet, no sentido de conteúdos, ela é bastante disruptiva, né? Então, vocês bem colocaram, e aí vocês entendem muito dessa parte jurídica, questões relacionadas a vários aspectos que a gente tinha em relação à transmissão de sinais, à transmissão dos canais, e a gente tem que lembrar que antes a gente tinha isso de maneira muito mais fácil controlada, porque você tinha uma emissora de TV com canais lineares, você tinha um transmissor que cobria uma área enorme. E aí, para você poder chegar a entregar esse conteúdo para o seu cliente, você tinha que ter uma transmissora, usar uma radiofrequência e tudo mais para você ter os canais abertos. Era muito mais fácil você ter a fiscalização disso e você ter o controle desses conteúdos. Hoje, com a internet, é muito simples você propagar esse tipo de conteúdo. Então, para quem está empreendendo no segmento, a gente tem que ver que a pessoa tem que ter alguns pontos que você olha ali juridicamente, que são os pontos principais. Primeiro ponto, em relação ao direito de imagem, direito do autor. Isso vale para o conteúdo. Posso retransmitir esse conteúdo, é canal aberto? Você tem que partir do princípio que aquele conteúdo foi criado por alguém, tem um direito de autor, tem direito de imagem. Então, de uma simples foto que você bota no site até um conteúdo de vídeo, você tem que observar as questões de direito de autor e todas as questões relativas àquela remuneração, trilha, som, exatamente. Até tipo de fonte de letra. Exato. Você tem, às vezes a pessoa não observa e coloca e faz um site, alguém criou aquilo ali, aquilo está liberado para colocar e tal. Perfeito. Né? Vale para tudo, desde a letrinha até chegando no conteúdo final. O segundo ponto que a gente tem que ver da legalização é o seguinte, a questão regulatória de telecomunicações. Eu estou autorizado a usar um meio A, B, C ou D para fazer isso? Então, quando eu tinha um broadcast, eu posso usar a transmissão no canal 5, no canal 12 da minha cidade. Se eu vou usar o satélite, eu tenho autorização, eu tenho a licença específica de comunicação multimídia, OCEAC e tudo mais. É que quando a gente vai para a internet, vira tudo SVA e você foge do meio específico de telecomunicações. E o terceiro ponto, né, então você tem a questão relativa aos conteúdos, a questão relativa à regulação de telecomunicações, que para algumas coisas você tem que ter um serviço, você tem que ter uma autorização também da Anatel, do regulador. E o terceiro ponto, que é o tributário, que esse às vezes é o mais complicado, né, e que a Patrícia domina muito bem isso, que é a questão de como enquadrar cada tipo de serviço e o que você tem ali naquele pacote. Um pouquinho é telecom, um pouquinho é SVA, um pouquinho é outro. E aí quando a gente vai olhar a legislação de serviços, como a Patrícia lembrou, você tem uma lei complementar que ela é extensiva, ela cita cada um dos itens. O legislador, na época que criou a lei, não imaginou que iam ter esses tipos de serviços que nós temos hoje, então eles não estão expressamente colocados na lei. E aí fica aquela interpretação meio maluca, eu acho que isso é isso, eu acho que isso é aquilo, e às vezes a empresa ela é cobrada por dois entes, às vezes o Estado acha que é telecom e o município acha que é algum tipo de serviço que está na lei complementar e no fim você fica ruim com os dois. Então é importante você descrever e documentar bem isso. E aí daí eu pulo para o 5G, que parece que são assuntos desconexos, mas não são. Porque como nós estamos falando do 5G, nós estamos falando só do telecom que está bem acertado, que está bem regulado. Mas e as aplicações que nós vamos criar em cima disso? Isso vai ter um determinado valor. O quanto vai ser cobrado do cliente de telecomunicações, o quanto vai ser um SVA que sequer está previsto na lei complementar e ele vai pagar o que tipo de serviço? Como eu vou lidar com os conteúdos que vão passar lá?
gente tem que lembrar que mais velocidade, e aí as 3 principais características do 5G são maior velocidade, menor latência, ou seja, as informações chegam mais rápida, com menos atraso, e maior quantidade de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Você tem uma densidade maior de dispositivos. Então, do ponto de vista de fiscalização e controle do uso adequado do direito do autor, do direito de imagem, fica mais difícil porque passa mais rápido para mais gente com menos atraso. Imagina como é que é o controle, a disseminação das informações sem o controle adequado nessa tecnologia, isso acaba sendo agravado, né? Então, toda a parte de planejamento, de construção de modelo de negócio, no tempo zero tem que ser verificado a aderência disso a toda a regulamentação, aos contratos que existem, para a partir daí a gente ter a criação de serviços. E isso às vezes é complicado quando a gente lida com essas empresas de base tecnológica, com as startups, porque às vezes o pessoal é tecnicamente muito bom e cria aplicações ótimas, excelentes, e às vezes elas têm um crescimento exponencial, mas muitas vezes não tem a maturidade de observar as questões regulatórias, tributárias e jurídicas, e às vezes acaba tendo um problema lá na frente. Então é importante... É um conjunto, né? Desde o tempo zero, ok, estamos pensando nisso, especialmente no Brasil, né? Estamos desenvolvendo um novo serviço, paralelamente a isso, esses outros fatores têm que ser observados, especialmente agora com as novas aplicações em 5G. Perfeito, nota 10 aqui, ó, para você. Tô tentando aprender aqui com as doutoras. Né? E para finalizar aqui, fazendo o fechamento aqui, João, as suas considerações em relação a isso que nós falamos aqui, 5G, como você vê a perspectiva do mercado para os próximos meses, anos, com tudo isso que abordamos e essa diversidade? Olha, Patrícia, acho que toda vez que temos uma novidade no ar, cria-se aquela, né, excitação, assim, e aí a gente às vezes pode achar que é uma coisa que vai estar amanhã. Né? Infelizmente não é assim, vai demorar, tem uma curva de aprendizado, ou várias curvas de aprendizado importantes que vão estar acontecendo. Não significa que não se tenha que começar hoje, já tem que ter começado ontem, a aprender esse novo ambiente e se preparar a fazer escolhas, para se posicionar. Como você vai querer se posicionar? O ISP vai querer ser um MVNode 5G? Vai querer ser um provedor de atacado de conectividade? Que tipo de aplicação ele pode tirar do mundo móvel e trazer para o fixo? Como é que ele junta isso com o Wi-Fi, que o Eduardo mencionou muito bem? O Wi-Fi ele não só tem muito mais capacidade de transmissão ou eficiência energética, isso, aquilo, mas também tem muito mais inteligência embarcada. Você terá possibilidades de capturar informações via Wi-Fi 6 para, em cima disso, criar outros produtos e outras aplicações que não existiam no passado. E voltando ao tema esporte, né, que se a Carol já acha complicado hoje, você imagina o 5G permitir uma transmissão de futebol? Hoje você assiste lá a câmera da emissora, as câmeras dela, como ela capta as informações, é aquilo. Com o 5G você pode ter o mesmo jogo sendo captado de N+1 perspectivas. Como é que está sendo o jogo de onde o técnico do time A está sentado, do time B está sentado, de quem está lá em cima. E você pode inserir a publicidade de acordo com o seu algoritmo. Então eu posso botar publicidade, não aquela que está fixa lá no estádio, mas a publicidade dependendo de quem está vendo aquilo, como você tem hoje na internet fixa. Temos já algumas tecnologias permitindo isso. Permitindo isso. Então, isso daí já vai assim exponenciando os problemas, né? A gente estava um problema, 1+1 eram 2, agora é 1 vezes 2 vezes 3, né? Enfim. Então é um novo mundo
extremamente desafiador, pleno de oportunidades para entretermos os clientes finais e ganharmos um dinheirinho, né? Acho que entrando aqui nesse último bloco, vale a pena nós três escutarmos da doutora Patrícia a sua visão, Paty. O que você vê, como que você enxerga, o que para nós, da forma do direito também é muito importante, né? Como que você... Sobre o aspecto jurídico, principalmente no que tange à tributação, sempre é muito desafiador. É sempre muito desafiador mesmo. Até nós montamos dentro do escritório uma equipe para desenvolver produtos junto com os clientes, de desenhar um produto junto com ele apresenta a ideia e a gente verificar a questão do tipo de enquadramento de KNAI, a incidência tributária, porque isso impacta. Porque acontece bastante nas companhias das empresas criarem um produto, ter o designer de produto, mas o comercial não conseguir vender na ponta, não conseguir explicar, porque muitos questionamentos vêm. Muitas vezes eu escuto, não, porque a gente não consegue emitir dessa forma a nota porque o provedor disse que ele precisa se creditar. Eu, como assim? Às vezes o cara é do Simples Nacional, ele nem tem direito a crédito. Então aí falta, né, esse aparato. O mercado ele ainda é promissor, sim, mas precisa na verdade, inovar. A inovação sempre, nós precisamos nos inovar sempre, independentemente do porte da companhia, independentemente do mercado que você atua. Eu, como advogada, eu vou muito fora da curva da minha área. Eu leio sobre economia, eu leio sobre finanças, eu entendo sobre contabilidade, porque isso impacta numa tomada de decisão. Tomada de decisão é número. Não adianta, é matemática, é conta. E a conta tem que fechar no fim do dia e fazer todo mundo feliz da companhia, né? Para que ela consiga ter um giro de capital, um EBITDA positivo. E transformar oceanos vermelhos em oceanos azuis faz parte da vida de qualquer empreendedor. Tony Robbins falava isso. E é verdade. Então, é promissor o mercado? Existe um risco em relação à consolidação? Sim e não. Em algumas regiões, porque as grandes operadoras não conseguem atender algumas regiões, né? Infelizmente, ou felizmente para alguns, infelizmente para outros, mas o cabeamento, a questão de rede não chega, então é onde os provedores maiores conseguem ganhar escala. Os exemplos clássicos, Unifique Telecom, Brisanet, a Vero está ganhando espaço no mercado. Então, temos cases de sucesso, e olha de onde vieram esses provedores. Cidades do interior. Né? Unifique lá de Timbó, no meio do estado. Cara, numa cidade pequenininha, entende? E é um provedor aí que supera 600 mil assinantes hoje. Brisanet, Desktop e outros. Não vou citar nomes porque depois eu vou ouvir que eu esqueci de citar o nome de alguém, tá? Embora não estou sendo paga para fazer propaganda. Mas nesse sentido, e para fechar, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite. Esse papel de eu estar aqui hoje, Carol, ele foi muito diferente, porque geralmente eu sou debatedora. E hoje eu fui mediadora. Foi muito bom. E eu estou com cara de peso. Pode permanecer com essa aqui cadeira. O Eduardo. Então, pra mim tá sendo algo novo. Estou com você, que é mulher, que tá conseguindo se destacar no mercado perante homens com o conhecimento que você tem. E você tem esse reconhecimento. Você tem o meu reconhecimento. Eu tenho certeza que você tem do Néger, do João, que está aqui. Então, aqui é pra você até se emocionar, porque é verdade. Isso toca o coração de quem tá nos ouvindo, né? A mulher, ela pode sim, quando ela se dedica, ela estuda, ela consegue ganhar o seu espaço no mercado. Você tá aí levando à frente, a Stena apoiando Mulheres da Telecom, tá como parceira aqui do meu escritório também, cliente do escritório, e vamos juntas. E agradeço aqui mais uma vez em nome da Stena, Grupo Stena, a participação de todos, e o que você ouviu hoje foi Tendências do Mercado e ISPs. Muito obrigada.